Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam mais uma vez acolhidos e bem-vindos ao nosso momento com a palavra de Deus, com aquilo que nos fortalece e, em especial, hoje, né? Um tempo muito oportuno para fazermos o ritual da ceia do Senhor aqui com todos os elementos do pão e também do cálice para fortalecermos a nossa fé. Tempo também oportuno, porque estamos na véspera de um feriado, alguns dos irmãos e irmãs em viagem, outros irmãos e irmãs em descanso, mas para todos nós, um tempo oportuno de reflexão. Reflexão porque atravessamos um período delicado das nossas vidas, período desta enfermidade que veio aprofundar as dificuldades que nós já enfrentávamos há alguns anos, como a crise econômica, período marcado por muita disputa, rivalidade política, em que somos tentados, chamados a participar dessa rivalidade política, mas, queridos irmãos e irmãs, sem nos esquecermos da palavra de Deus, sem nos esquecermos, né, dos nossos valores, sem nos esquecermos de colocarmos a nossa vida na presença do Senhor. O tempo presente nos pede, além de muita fé, trabalho e dedicação, nos pede uma certa dose de civilidade, de participação e de construção da nossa nação. Como povo de Deus, nós somos chamados não a apoiar esta ou aquela ideologia, muito embora tenhamos todos nós o direito, as nossas próprias crenças e convicções, mas somos chamados a habitar na verdade, somos chamados a trabalhar para que a nossa vida seja espelho da vontade de Deus. Tem circulado muito pelas redes sociais, profecias, palavras, chamamentos. Queridos irmãos e irmãs, não percamos o bom senso. O momento que aí está pede de todos os brasileiros, e principalmente de nós cristãos, muito esforço para vencermos esta crise, para vencermos a dificuldade. Há muita situação desconexa, há muita carestia, e nesses dias tenho refletido muito de como as condições ficaram bastante difíceis, sobretudo para nós trabalhadores e também para as pessoas carentes. Vamos à palavra de Deus que pode nos auxiliar a entender este momento e buscar forças para nele podermos perseverar e vencer. Palavra de Deus que todos nós conhecemos no Salmo 127, os versos 1 a 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Queridos irmãos e irmãs, quero deixar essa palavra no seu coração. Ela é, junto de tantos outros textos da palavra de Deus, um divisor de águas. Ela é também a certeza de que estamos edificando a nossa vida, estamos edificando os nossos sonhos, estamos edificando as nossas aspirações, estamos trabalhando em prol da nossa vida, do nosso ministério, dos nossos desejos, em prol das nossas aspirações, em prol do nosso projeto, a partir das boas sementes, a partir do trabalho correto, a partir das características que definem realmente o cristão. Se o Senhor não edificar a nossa casa, o texto nos diz que o nosso trabalho é inútil. Todos nós conhecemos esse texto, todos nós sabemos dele, né? Nós podemos compará-lo, né? Por causa da sua metáfora da casa, da proteção, do esforço, com aquele texto maravilhoso de Jesus, né? Não construímos a nossa casa na areia, né? Em tempos de muitas ideologias, de esquerda, de direita, ideologias
radicalistas, ideologias fundamentalistas. Nós, como povo de Deus, muitas das vezes somos levados, né, em tanta ideologia, somos levados em tantos radicalismos, e a palavra de Deus aqui é muito transparente. Se Deus não edificar a nossa vida, se as nossas escolhas, o nosso trabalho, e inclusive as nossas crenças, se aquilo que nós sonhamos, se a nossa vida, a nossa carreira profissional, o nosso ministério pastoral, se não está edificado conforme a vontade de Deus, qualquer que seja o nosso esforço, qualquer que seja o nosso trabalho, qualquer que seja a nossa dedicação, é vã. Isso é muito importante, querido irmão e irmã, porque sabemos que todos nós sonhamos, queremos acordar cedo, queremos nos esforçar, queremos que a obra das nossas mãos seja abençoada, mas, olha, a proteção para o nosso trabalho, né? A proteção para as nossas vidas vem do Senhor Deus e de estarmos alinhados com a sua vontade. Nós temos passado, além das turbulências políticas, além da forte crise econômica que estamos atravessando, o dólar não para de subir, combustível, os alimentos, a inflação descontrolada, além de tudo isso que é desfavorável, a gente também tem visto dificuldades no meio ambiente, as tragédias e os cataclismas se sobrepondo. Novamente, nós temos mais um ano de queimadas no Pantanal, mais um ano de queimadas aqui também em Minas Gerais. Primeiro, um frio muito forte, geadas que consumiram as lavouras, depois fogo, né, que tem consumido boa parte dessas lavouras. E aí a gente viu, né, a gente acompanha a vida de muitas pessoas, né, o trabalho de anos inteiro sendo levado pelo fogo, sendo levado pela geada, e tudo isso, queridos irmãos e irmãs, com repercussões certamente para todos nós. A palavra de Deus, o salmista, ele nos lembra, não é o esforço, né, em demasia, não é o sacrifício que faz alguém prosperar, né, mas é a bênção de Deus, é estarmos em sintonia com a palavra do Senhor, é fazermos a vontade de Deus, porque há uma promessa muito singela nesse texto. Deus dá o pão aos seus amados enquanto dormem. E é nisso, queridos irmãos, que eu acredito, é nisso que me fio, de que seremos capazes de vencer esses dias. É nisso que a minha fé encontra solidez. Haveremos de recuperar, né, das nossas perdas, das nossas lutas, desse momento difícil, dessa circunstância extremamente desfavorável que nós verificamos. Muitas das vezes a gente acha que precisa trabalhar mais, precisa se esforçar mais, quando, na verdade, até mesmo o nosso esforço, se não tiver a bênção de Deus, ele é insuficiente, porque, para além de resultados, a gente também precisa da proteção de Deus. Aqui no texto está também a imagem da sentinela, da guarda, né? Esses dias eu me peguei pensando, né, nesses incêndios, nessas queimadas, o fogo que avança, e muitas das vezes a gente pensa, Senhor, o que será de nós se o Senhor não nos proteger? Quando caem chuvas, fortes tempestades, a gente fica pensando, será que a minha casa está protegida? Quando estamos viajando, né, com os nossos carros, muitas das vezes pensamos, será que poderei fazer essa viagem, retornar em segurança? Né? A gente está sempre pensando nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa carreira. Tantas coisas podem acontecer e destruir as nossas vidas. Mas a palavra deste momento, a palavra do salmista, nos tranquiliza, porque somos amados de Deus, porque temos feito a vontade do Senhor, porque acreditamos no trabalho honesto, acreditamos na verdade, não fazemos uso da mentira, não queremos
aquilo que não é nosso, aquilo que não venha do nosso esforço, do nosso sacrifício. Queremos ser abençoados, queremos ser objetos do amor de Deus, queremos que Deus esteja protegendo as nossas vidas, o nosso lar, seja de tempestades, incêndios, seja da presença de salteadores, quaisquer que sejam os perigos, nós queremos a proteção do nosso bondoso Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a véspera do feriado, a véspera de um momento de civilidade, a véspera de um tempo em que estamos tendo dificuldade de ver instituições fortes e justas o suficiente para nos representar, para guardar os nossos valores, para trazer de volta a nossa tranquilidade, a tranquilidade para o nosso país, para a gente voltar a trabalhar e realmente vermos as pessoas trabalhando, buscando o seu sustento e se prosperando. São tempos delicados, queridos irmãos e irmãs, mas descanse no Senhor Deus, confie na verdade, confie na palavra de Deus, o Senhor vai continuar nos alimentando e nos sustentando. Nós vamos fazer o ritual da Santa Ceia, vamos separar um pouquinho do pão, um pouquinho do suco de uva, separe aí agora qualquer pedaço de pão que você tiver na sua casa, se você está em viagem, onde quer que você se encontre, um pedacinho de alimento, um pedacinho de suco, qualquer que seja a bebida, mas separe, nós vamos consagrá-los, nós vamos receber esta bênção do memorial de Cristo e das suas bênçãos que estão nelas correspondidas. Vamos nos preparar. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos consagrar os elementos aí que você separou, que você tem à disposição para este momento. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, te damos graças pela tua palavra, te damos graças por termos a convicção, a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor é a nossa sentinela, de que o Senhor é o nosso guardião. Se olhamos para o mundo e o vemos, ó Pai, em decadência, se olhamos para as instituições
e a vemos, ó Pai, de maneira frágil, se vemos, ó Deus amado, oscilações de um lado ou de outro, ó Deus amado, o teu trono permanece eterno, a tua verdade, a tua justiça. E essa é a certeza de que temos para avançarmos e prosseguirmos neste momento. Pai, neste instante, nós rogamos que o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda injustiça. Lava-nos e santifica-nos, ó Pai, para que sejamos fiéis participantes desta mesa. E consagra os elementos que temos, ó Pai, para este momento de Eucaristia, de celebração. Ó Deus querido, tu nos constituíste teu povo, família de Deus. Nós somos a tua casa. E queremos que o Senhor a proteja com teus anjos. Queremos que o Senhor nos proteja de todo mal, nos sustente, nos abençoe e nos edifique. Qualquer que seja o momento, qualquer que seja a condição histórica, nós estamos confiados plenamente no Senhor. Por isso te damos graças, por meio de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, dando graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Ao partirmos este pão, queridos irmãos e irmãs, estamos anunciando a vinda do Senhor. Estamos também anunciando o reino eterno do Senhor Jesus, que subsiste quaisquer que sejam as circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais. Estamos também anunciando que ele sustenta, guarda e protege a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Amém. Vamos tomar e comer deste pão. E beber desse cálice, sendo agradecidos ao Senhor. Vamos dar graças ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque temos a certeza da tua proteção. Se enfrentamos esse momento difícil, o fazemos como todas as pessoas, mas reconhecemos que tu nos abençoa, reconhecemos que o Senhor nos sustenta, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor protege as nossas vidas, protege o nosso lar e sustenta a cada um de nós com o pão da vida. Concede uma semana abençoada a toda a tua igreja. Concede um feriado de paz e tranquilidade. Que nós possamos confiar, ó Pai, nossas vidas e, sobretudo, a nossa nação. Ela que nós amamos, amamos o povo que aqui se encontra, ó Pai. E queremos vê-la superando todos esses desafios, obstáculos e dificuldades. Temos orado para a superação completa desta pandemia, mas queremos também orar pelas divisões, pelas disputas, pelas instabilidades econômicas e políticas que têm, ó Deus amado, contribuído para as dificuldades que enfrentamos. Queremos interceder por todos os brasileiros, ó Pai, pois todos são merecedores da tua bênção, da tua graça. Sustenta a nossa casa, essa casa de que se chamamos nação, essa casa de que chamamos Brasil. Sustenta ela com o teu amor, sustenta ela com a tua proteção e faze-nos, ó Pai, avançar e caminhar, ó Deus, deixando para trás toda e qualquer dificuldade, em nome de Jesus. Amém.
Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um descanso extremamente proveitoso nesse 7 de setembro e que você possa orar pela pátria. Não uma oração contaminada de ideologias político-partidárias. Os partidos passam, os políticos passam, a nossa nação deve prevalecer como a vontade de Deus. Coloque a nossa nação nas mãos do Senhor, coloque todas as forças políticas, todos os partidos políticos, coloque em oração o Supremo Tribunal Federal no seu papel de guardião da democracia, coloque o Executivo, o Presidente da República, os ministros, coloque a vida de todas as pessoas, coloque a nossa nação para que possamos superar todos os desafios, esta crise econômica, superar completamente essa pandemia e seguirmos em frente com a graça e com a bênção do nosso Deus. Que você tenha uma semana grandemente abençoada. Oh, Jesus. Agora